Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero agradecer ao Design God, quero agradecer à editora Fiel, ao nosso irmão Rick Darra, está por aí, não estou vendo, ao irmão Tiago Santos, que também é... Por favor, Valberta, conserta aqui o que Heber Campos desconcertou agora. Não, aqui, ó. Eu nunca... Cruzaram os Estados Unidos, foram lá em Minnesota, se eu não me engano, a terra do pastor Piper. Né? Tentando algum contato para trazer esse homem para cá. E eu confesso que eu já tinha desistido. Né? Aí, do nada, a editora Fiel, o pessoal disse, rapaz, queremos levar o Piper para Campina Grande. Eu digo, mas que coisa. Que coisa. Não é quando Deus quer, meu irmão, tem jeito. Cabra vem. Está aqui ele, eu me alegro muito com a sua presença. Né? E o povo nordestino, o povo calor quente do Brasil, né? Está ali recebendo com muita alegria. Não se preocupe com as palmas, não é para o senhor, é para a sua mensagem. Né? Não se preocupe, para a sua mensagem. O povo aqui, quando ele é tocado pela palavra, ele explode. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida do teu servo que veio até aqui de longe, por teres guardado ele nesse trajeto de São Paulo, Buenos Aires a Campina Grande. E que tu possa usá-lo para o louvor da tua glória. Eis que te oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Essa aqui. Qual é o botão aqui? So we got an hour. How long do we have? 1 hour. 60 We won't minutes. take it. Yeah, you're fine. I assume that most of you have no idea who I am in things that really matter. Eu imagino que vários de vocês não têm ideia quem eu sou e acerca de algumas coisas que realmente são importantes. And if I were you, I would want to know who's talking to me so that I can decide whether to lean in with a sense of expectation or not. Se eu fosse você, eu prestaria atenção para ver se eu deveria, de fato, ouvir e atentar para aquilo que está sendo dito ou não. So I'm going to make 3 statements about who I am most importantly. Então eu vou fazer 3 afirmações sobre quem eu sou e elas são importantes. And then you can decide whether to have your expectations high or not. E aí você pode decidir se você quer as suas expectativas lá em cima ou não. Number 1, Primeira coisa. I come to you under the authority of God's word. Primeira coisa, eu venho a vocês debaixo da autoridade da palavra de Deus. This is my only authority. Essa é a minha única autoridade. If I can't show you that what I'm saying is in the Bible, don't believe it because I say it. Se eu não conseguir mostrar para vocês que aquilo que eu estou falando está na Bíblia, não creia no que eu estou falando a vocês. Second, Segunda coisa, my life mission statement goes like this. a minha missão de vida é mais ou menos a seguinte. I exist to spread a passion for the supremacy of God in all things, for the joy of all peoples, through Jesus Christ. Eu existo para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos através de Jesus Cristo. Which means that I have come to Brazil on a mission. Isso significa que eu vim ao Brasil numa missão. I want your passion for the supremacy of God to grow. Então eu quero que a sua paixão pela supremacia de Deus cresça. I want your joy in Jesus Christ to be higher than your joy in anything else. Eu quero que a sua alegria em Jesus Cristo seja mais alta do que em qualquer outra coisa. Number 3, Terceira coisa. I am driven by a particular truth that I learned about 50 years ago. Eu estou
motivado especificamente por uma verdade que eu aprendi há cerca de 50 anos atrás. It affects the way I think about the glory of God. Ela afeta a forma como eu enxergo a glória de Deus. It affects the way I think about the joy of the human soul Ela afeta a maneira como eu enxergo a alegria na alma humana and how those two relate to each other. e como essas duas se relacionam. The glory of God and the human joy. A glória de Deus e a alegria humana. And that truth goes like this. E a verdade é mais ou menos a seguinte: God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. So when you experience God Himself, not God's gifts, but when you experience God Himself, Então, quando você experimenta o próprio Deus, não os dons de Deus, o próprio Deus, through Jesus Christ as your most satisfying treasure, e isso através de Jesus Cristo, como o seu tesouro mais satisfatório, so satisfying that you're willing to die for that satisfaction, e satisfaz a você de tal forma que você está disposto a morrer por essa satisfação, then you make God look really good by that satisfaction in God. aí você faz Deus ser visto de forma muito positiva por intermédio da sua satisfação nele. But it's important that we realize that this satisfaction or this joy is a serious joy. Mas é importante você saber que essa alegria da qual a gente está falando é uma alegria séria. Let me give you a phrase from 2 Corinthians chapter 6 verse 10 to Deixa eu- show how serious it is. Deixa eu lembrá-los uma frase de 2 Coríntios 6:10 para mostrar como essa alegria é séria. Paul says he is sorrowful yet always rejoicing. Paulo fala que ele está entristecido, mas sempre alegre. Sorrowful yet always rejoicing. Entristecido, mas sempre alegre. Which means that sorrow and joy are not sequential but simultaneous. Isso significa que a tristeza e a alegria não são sequenciais, elas são simultâneas. Jesus calls us to love people, love our enemies. Jesus nos chama a amar as pessoas, os nossos inimigos. Therefore, love is very, very costly. Então, o amor é muito custoso, nos custa muito. And yet, the pain of love must never cancel the joy we have in God. Mas a dor que nós temos ao fazer isso nunca deve cancelar a alegria que nós temos em Deus. So when I say I'm coming in order that your joy might be full, I mean a serious joy. Então, quando eu falo que eu venho para que a sua alegria em Deus seja plena, eu estou falando de uma alegria séria. Now, the main question I'm asking in this message is how love for people can be sustained. A principal pergunta que eu estou levantando nessa mensagem é: como é que o amor por pessoas pode ser sustentado? Or where does love for other people come from? Ou de onde vem o amor que nós temos para com outros? What's the spring? What's the fountain from which love for others flows? De onde vem, qual é a fonte desse amor que nós temos para com o próximo? And I'm going to find the answer to that question in 3 passages of Scripture. E eu vou descobrir a resposta a essa pergunta em 3 passagens da Escritura. One from Hebrews 12, Uma vem de Hebreus 12, and one from Hebrews 10, a outra de Hebreus 10 and one from Hebrews 11. e a outra de Hebreus 11. And I think it's the same answer given in each text. E eu creio que a mesma resposta é dada em cada um dos textos. So let's go to Hebrews chapter 12, Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 and we'll read verses 1 and 2. e nós vamos ler versos 1 e 2. And I'll tell you the answer ahead of time so that you can watch for it in the text. E eu vou dizer já qual é a resposta à pergunta que eu levantei de antemão, para você observá-la no texto. I'm going to argue in all of these texts that the spring of love is joy in God. E eu vou argumentar em todos esses textos que a fonte do nosso amor é a alegria que nós temos em Deus. If our hearts are not satisfied in the joy we have in God,
we won't be able to love other people. Se o nosso coração não está satisfeito nessa alegria que nós temos em Deus, nós não vamos conseguir amar outras pessoas. So you look for that now in the first two verses of Hebrews 12. Então agora tente achar isso nos primeiros 2 versos de Hebreus 12. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, let us lay aside every weight and sin which clings so closely, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, and let us run with endurance the race that is set before us, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, and is seated at the right hand of the throne of God. e está sentado à destra do trono de Now, Deus. we're not going to look at everything in those two A verses. gente não vai observar cada frase e ideia desses 2 versos. I want to focus on the phrase in verse 2. Eu quero focar na frase que está no verso 2. These words, As seguintes palavras. for the joy that was set before him, he endured the cross. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. So joy A alegria and the cross, e a cruz. how do they relate to each other? Qual é a relação que existe entre elas? And I'm going to argue that it's the joy that Jesus had promised to him that enabled him to endure the cross. E eu vou defender aqui a ideia de que é a alegria que ele tem que lhe dá forças para suportar a cruz. But let's put these verses in the wider context of Hebrews. Mas vamos colocar esses versos no contexto maior de Hebreus. Verse 11 is a familiar chapter. Chapter 11 is a familiar chapter. Capítulo 11 é um capítulo familiar. It tells the stories of Old Testament people who live by faith. Ela conta a história, o capítulo 11 conta a história de pessoas do Antigo Testamento que viveram pela fé. And their lives are treated in this text as witnesses to us, that we can run their race like they did. E as vidas deles são contadas nesse capítulo 11, de tal forma a nos encorajar a caminhar do jeito que eles caminharam. In fact, look at verse 1 again of Hebrews 12. Observe novamente o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. It says, we are surrounded by a great cloud of witnesses. Que fala que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Now, my understanding is that those witnesses are the people of chapter 11. Meu entendimento é que essas testemunhas são as pessoas do capítulo 11. So they ran their race. Eles correram a carreira deles. They finished it by faith. Eles terminaram em fé. Then they circled around, as it were, to the sidelines of our race. Então eles aí saíram da pista, por assim dizer, e ficaram ao lado da pista da nossa corrida. And they're cheering us on. You can do this. You can make this. E eles agora estão torcendo por você e por mim, como quem diz, vamos lá, você consegue. So, then it says in verse 1, let us lay aside every weight and sin which clings so closely while we're running our race. E aí o texto continua no versículo 1 dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos correr essa corrida. In other words, life is a marathon. Em outras palavras, vida é como uma maratona. You are running a marathon called your life. Você está correndo uma maratona a vida inteira. It's not a 100-meter sprint. Não é um pique de 100 metros rasos. It takes 30, 40, 50, 100 years to run this race. Essa corrida leva 30, 40, 50, 100 anos para correr. And these saints in chapter 11 are witnesses to encourage us to keep running. E esses santos do capítulo 11 são testemunhas que nos encorajam a trilhar essa corrida. Now it says, in the race we are to lay aside weights and sins. O
texto diz que nessa corrida a gente tem que desembaraçar, deixar de lado peso e pecado. I think that means don't be stupid when you're running and don't cheat. Eu acho que esse texto está querendo dizer, não seja tolo e não roube. So if you're running a marathon, it would be stupid to put on a big, heavy coat. Então, por exemplo, seria muito tolo correr uma maratona com um casaco daquele estilo sobretudo, bem pesadão assim. It's not against the rules, Não é contra as regras, it's just stupid. é só tolo. You don't run a race with a big, heavy coat on. Você não faz uma corrida com um casacão nas costas. And then it says, lay aside not only weights, but lay aside sin. Mas aí também diz, não só desembarace de peso, mas também de pecado. Which means, of course, don't cheat when you're running the race. Significa não roube quando você estiver fazendo a corrida. Não seja um trapaceiro. Don't take any shortcuts. Não tome nenhum tipo de atalho. And don't use performance-enhancing drugs. E não vá usar anabolizante ou coisa do tipo. Now let me illustrate how this applies to me. Deixa eu ilustrar como é que isso se aplica a mim. So I've raised, together with my wife, 5 children. Eu e minha esposa, nós criamos 5 filhos. 4 boys, 1 girl. 4 meninos, 1 menina. They range in age from 46 to 23. E entre a idade de 46 e 23 hoje. And I can remember when they were growing up, they would ask to do things of which I disapproved. E aí eu lembro que, à medida que eles estavam crescendo, eles perguntavam para mim para fazer coisas que eu não aprovava. Then I would tell them, I don't want you to do that. E aí eu falava para eles, eu não quero que você faça isso. And they would ask, why? What's wrong with it? E aí eles perguntavam, por quê? Por que eu não posso fazer? Now my standard response to that was to say, that's the wrong question. A minha resposta padrão era dizer para eles, essa é a pergunta errada. It's like you're running a race and you just ask, what are the rules? É como se você estivesse correndo a corrida e perguntasse, quais são as regras? So I would say, look, don't just ask what's wrong with that music. Eu dizia assim, não simplesmente pergunte o que está errado com essa música. Don't just ask what's wrong with that movie or that party. Não me pergunte só o que está errado naquele filme ou naquela festa. Instead, ask, does it help me run the race? Aí eu falava para eles, ao invés disso, pergunte, isso me ajuda a correr a carreira que me está proposta? Does it help me keep my eyes on Jesus? Essa coisa me ajuda a manter meus olhos em Jesus? Does it help me have energy and passion for Jesus? Ela me ajuda a ter energia e paixão por Jesus? Does it help me love Jesus more? Isso me ajuda a amar mais a Jesus Cristo? In other words, when you're running a race, you don't just ask for minimal standards. Isto é, quando você está lá na corrida, você não pergunta pelos padrões mínimos para poder cumpri-la. You don't win races by just keeping the rules. Você não ganha, não vence corridas simplesmente cumprindo regras. There should be a training, and you eat right, and you dress right, and you sleep right. Você tem um treinamento, você tem que comer direito, você tem que dormir direito para estar preparado para a corrida. It's not a matter of rule keeping, it's a matter of maximizing your effectiveness. Então, corrida não tem a ver com simplesmente cumprir as regras, tem a ver com maximizar a sua eficiência. So I think the main point of verses 1 and 2 is run. Então, eu acho que o ponto principal dos versos 1 e 2 é corra. Run a life of faith, run a life of obedience as maximally fruitful as you can. Isso é, corra uma vida de fé, uma vida de obediência, o mais frutífera possível. Don't ask for minimal standards, ask for maximum effectiveness. Isso é, não pergunte quais são os padrões mínimos, pergunte como que você pode maximizar a eficiência. And the main effectiveness that we want is to be people who love others like Jesus loved us. Então, e a eficiência máxima é aprender a amar pessoas do jeito que Jesus amava pessoas. And the question I'm trying to answer in this message is, how do we become the kind of people who love like that? E aí a pergunta que eu estou tentando responder nessa mensagem é, como é que a gente se torna o tipo de pessoa que ama do jeito que Jesus amou?
And I think the answer is in verse 2. E eu acho que a resposta está no verso 2. So we're running our race and we're hitting wind and rain and steep hills. E a gente está lá na corrida e tem chuva, e tem vento, e tem morro. Sometimes our legs are burning and our heart is about to blow up. Então as nossas pernas começam a doer, o coração parece que vai explodir do peito. That's what it feels like to love other people. É assim que você sente quando você ama outras pessoas. Now, how are you going to endure that kind of marathon in the cause of love? Como é que você vai conseguir suportar essa convocação de amar a vida inteira por uma maratona? Now, here comes the answer in verse 2. E agora vem a resposta no verso 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, who for the joy set before him endured the cross, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, despising the shame, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, and is seated at the right hand of the throne of God. está sentado à destra do trono de Deus. So you're going to look to Jesus. Então a gente tem que olhar para Jesus. But what are you going to focus on according to verse 2? Mas em que você deve focar, de acordo com o verso 2? You're going to focus on how he endured the cross. Você tem que focar na forma como ele suportou a cruz. Because I assume we all agree that the death of Jesus is the greatest act of love that's ever been performed. Porque eu acho que todos nós podemos concordar que a morte de Jesus é a maior expressão de amor já vista. So when we say, how did he endure the cross, we mean, how did he love like that? Então, quando a gente fala que ele suportou a cruz, a pergunta é, como é que ele amou a tal ponto? And the answer is, right there, for the joy that was set before him, he endured the cross. E a resposta está bem aqui, fala, olhando, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus was sustained in the pain of love by looking to joy. Jesus foi sustentado na dor de amar, olhando para a alegria. And the last, The last several hundred meters of his marathon were horrifically painful. E as últimas centenas de metros da sua maratona foram terrivelmente dolorosas. It's very hard to run a marathon with nails in your hands É muito difícil correr uma maratona com pregos nas suas mãos and a spear in your side e uma lança no seu lado and a crown of thorns on your head. e uma coroa de espinhos na sua cabeça. And he ran his race and he finished it perfectly. E ele correu a sua corrida e terminou essa corrida perfeitamente. How did he do that? Como é que ele conseguiu isso? And of course you're going to say, because he loved us. Aí você vai dizer, é porque ele nos amou. I'm asking, how did he love you like that? E eu estou perguntando, como é que ele amou dessa forma? Because that's the question that the text answers. E porque essa é essa pergunta que o texto responde. It says, for the joy that was set before him, he endured the cross. Fala, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Now here's a problem. Veja o problema. You might read that and say, so he doesn't have any joy now, he's only looking forward to joy. Você pode concluir ao ler o texto. Então ele não tem nenhuma alegria agora, ele só está olhando para uma alegria futura. Because it says, the joy that was set before him. Porque o texto fala em troca da alegria que lhe estava proposta. Futura. That would be a mistake to assume that Jesus had no joy now, during his life. Seria um erro concluir que durante a sua vida Jesus não tinha alegria. And here's why I say it would be a mistake. E eu digo por que é um erro concluir assim. Because at the beginning of Hebrews 11, No começo de Hebreus 11, the author defines faith like this. o autor aos Hebreus define fé assim. Hebrews 11, verse 1. Hebreus 11, verso 1. Faith is the substance of things hoped for.
Fé é a certeza de coisas que se esperam. What does that mean? O que isso significa? Jesus was hoping for joy. Jesus estava esperando por alegria. For the joy that was set before him, he endured the cross. Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. And now chapter 11 verse 1 says, faith now is the substance of what you hope for. Então, em Hebreus 11:1 fala que fé agora é a certeza, é a substância daquilo que você espera. I wonder if you would agree that at least it means this. Eu queria ver se você concorda, pelo menos em concluir o seguinte. By faith we taste at least some of the great final joy that we hope for. Pela fé nós experimentamos ao menos um pouco da alegria final que nós teremos. And so this present experience of the full joy that we hope for is the power to love other people. Então, essa experiência presente de algo que a gente vai experimentar plenamente no futuro, essa experiência é o poder para amar outras pessoas. Because it frees us from greed and fear. Porque ela nos livra de interesses escusos, de temores. If we are satisfied in Jesus, we can let things go and love others. We can be focused on others. Se a gente está focado em amar Jesus Cristo, a gente pode focar nas pessoas. So Jesus was pursuing fullness of joy with his Father after the resurrection. Então Jesus Cristo estava perseguindo em busca de plenitude de alegria depois da ressurreição. And by hope and faith in that joy, he tasted it right now. E por esperança e fé em relação a essa alegria, ele podia experimentá-la agora. And you can see why I would call this a serious joy. Então agora acho que fica mais claro entender por que eu chamei isso de uma alegria séria. I mean, what kind of joy is it when you have it with your nails, with your hands nailed to a cross? Porque que tipo de alegria a gente está falando se você tem os pregos perfurando suas mãos? And remember, Paul said, sorrowful yet always E rejoicing. lembra que Paulo falou, entristecidos, mas sempre alegres. It's not like he had some joy, he lost it, and he'll get it back later. Não significa que ele tinha alegria, aí ele ficou triste, depois ele conseguiu alegria de novo. Jesus tasted the joy and he's pursuing the joy. Jesus Cristo saboreou a alegria e ele está em busca dela. And that taste and that hope is the power to love other people. E esse sabor e essa esperança é o poder para amar outras pessoas. It's the power to suffer and despise shame. É o poder para sofrer e desprezar qualquer vergonha. Now here's another problem. Agora surge um outro problema. I mainly read the Bible and just try to solve problems. Quando eu leio a Bíblia, eu tento resolver alguns problemas. Try to figure out what's going on in my own head. Eu tento, às vezes, tentar descobrir o que está acontecendo na minha própria mente, quando eu estou lendo o texto. Here's the problem. Veja o problema. If Jesus is pursuing his joy, Se Jesus Cristo está buscando a sua alegria in the cross and in suffering, na cruz e no sofrimento, doesn't that take away from his love for us? será que isso não minimiza ou tira um pouco do seu amor por nós? I mean, all the while you thought it was about you being loved, and now we hear, no, it's about Jesus trying to be fully joyful in the future. Você sempre ouviu falar que tinha a ver com o amor para com você, e agora o texto da Bíblia fala que tinha a ver com Jesus buscar a alegria dele no futuro. So how is it loving to pursue your own happiness? Então, como é que pode ser amor você buscar a sua própria alegria? Here's my answer. E a minha resposta é esta. Selfishness is when you use other people to get your own happiness. Egoísmo é quando você usa outras pessoas para obter a sua própria alegria. I'm a selfish person if I use you to make myself happy. Eu sou uma pessoa egoísta se eu uso você para me fazer feliz. But nobody calls it
selfishness if when you pursue your happiness by including other people in it. Mas ninguém chama de egoísmo quando você busca a felicidade incluindo outras pessoas. Jesus didn't die to use people. Jesus não morreu para usar pessoas. He died to include people Ele in morreu his para happiness. incluir pessoas na sua alegria. So it's not a contradiction to say that Jesus was pursuing his joy Então não é uma contradição dizer que Jesus estava em busca da sua própria alegria and that he was loving you, e que ao mesmo tempo ele estava amando você. because he died to take you with him into that joy. Porque ele morreu para levar você junto dele para essa alegria. So let's ask this question. Então vamos levantar a seguinte pergunta. If, in fact, the pursuit of joy is the way we are able to love others, Então, se a busca pela alegria é a forma de nós amarmos outros, and if this, in fact, is the way Jesus was able to love others, e se essa é a forma em que Jesus se tornou apto a amar outros, then are there any other examples in the book of Hebrews to show us how to do this? será que existem outros exemplos no livro de Hebreus para nos mostrar como fazer isso? So I want to test myself here. Então eu quero testar-me aqui. Have I seen what is really there in verse 2 of chapter 12? Será que eu realmente enxerguei o que está lá no texto, no verso 2 do capítulo 12? Or am I somehow misinterpreting what's here? Ou será que eu estou interpretando equivocadamente o que está no nosso texto principal? This is the way I read the Bible all the time. É assim que eu leio a Bíblia o tempo todo. I find something in a verse, I get really excited about it, Eu encontro uma verdade num texto e eu fico empolgadíssimo com ela. and then I try to see whether I can find it in other places in the Bible. E aí eu tento enxergá-la em outros lugares da Escritura. So let's look at two other passages that I think teach the very same thing in a different way. Então vamos olhar para outras duas passagens que eu imagino ensinem a mesma coisa. Eu creio que elas ensinam a mesma coisa que a gente está vendo na passagem principal. So if you have a Bible, let's go to Hebrews chapter 10. Então se você tem a sua Bíblia, abra por favor em Hebreus 10. And we'll look at verses 32 to 34. E a gente vai ler os versos 32 a 34. This is one of my favorite passages in all the Bible Essa é uma das minhas passagens favoritas em toda a Escritura. because it holds up an example that I want to be like so bad. Porque ela me apresenta um exemplo que eu quero imitar, que eu gostaria de ser assim. So you listen for an echo of Hebrews 12:2. Então tente descobrir aqui na leitura um eco de Hebreus 12, 2. So Hebrews 10:32. Então, Hebreus 10, 32. Recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. For you had compassion on those in prison. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados. And then here comes some amazing words. E aí vem palavras lindas. You joyfully accepted the plundering of your property. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. That's what I want to be like. É assim que eu quero ser. If somebody takes away my property for Jesus' sake, Se alguém- rejoice! Eu quero que, se quando alguém tirar a minha propriedade por causa do nome de Jesus, eu quero me alegrar. I mean, that's crazy. É meio louco, não é? It's just Christianity. Mas é cristianismo. Crazy Christianity. Cristianismo meio louco. That the world desperately needs from you Que o mundo precisa ver em você and me. e em mim. We didn't finish the verse. Não terminamos o verso. We're at verse 34. A gente está no verso 34.
And the question at this point, we stopped halfway through. A gente parou na metade do verso e a pergunta é essa. The question is, how did they do that? A pergunta é, como é que eles conseguiam fazer isso? How did they love like that? Como é que eles amam desse jeito? And here it comes. E olha a resposta. Since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. In heaven, there is waiting for you something infinitely better and infinitely longer. No céu te espera algo que é infinitamente melhor e infinitamente duradouro. Now here's the situation. Agora, olha a situação. According to verse 34. De acordo com o verso 34. Some of the Christians had been thrown into prison. Alguns dos cristãos tinham sido lançados no cárcere, na prisão. I got an email yesterday Ontem eu recebi um e-mail from a missionary in China. De um missionário, missionary where? A missionary in China. Um missionário na China. This is happening today as we speak in China. Isso aqui do texto está acontecendo hoje na China. Doors being knocked down, people being put in prison. Pessoas batendo nas portas e levando cristãos para a prisão. And here's the problem that creates for the other Christians. E olha o problema que isso levanta para os outros cristãos. The Christians in verse 34 and the Christians in China. Os cristãos dos versos 34 e os cristãos na China. What should they do? O que eles têm que fazer? Should they hide and go underground so that they won't be thrown in prison? Será que eles têm que esconder de alguma forma para que eles não sejam lançados na prisão? Or should they love those who are in prison and visit them and risk the plundering of their property? Ou será que deve visitar os que estão na prisão e arriscar serem tomadas as suas posses também? Verse 34 gives the answer. Verso 34 nos dá a resposta. They had compassion on those who were in prison. Eles tiveram compaixão dos And encarcerados. they risked their property. E eles arriscaram a sua propriedade. And they risked their lives. E arriscaram suas próprias vidas. Now, how did that happen? Agora, como é que isso aconteceu? How did they become people like that? Como é que eles se tornaram gente assim? Notice the word joyfully or joyful in verse 34. Olha a expressão no verso 34, que eles fizeram com alegria. You had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property. Vos compadecestes dos encarcerados e aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. So they didn't just do the right thing. Eles então não só fizeram a coisa certa, They joyfully did the right thing. eles fizeram a coisa certa com alegria. How did they become people like that? Como é que eles se tornaram pessoas assim? At the end of verse 34. No final do verso 34. Because you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Fala, tendo ciência, vocês sabiam que possuíam vós mesmos patrimônio superior e durável. Now I'm asking you, does that sound like Jesus in chapter 12, verse 2? Agora eu estou perguntando a você, isso aqui não soa como Jesus no capítulo 12, verso 2? Do you remember what it said there? Lembra o que diz lá em Hebreus 12, 2? For the joy that was set before him, Em troca da alegria que lhe estava proposta, he endured the cross. suportou a cruz. Which means, for the joy that was set before him, Que significa, em troca da alegria que lhe estava proposta, he loved us at the cost of his life. ele nos amou ao ponto de perder a própria vida. Now these Christians did exactly the same thing. Esses cristãos fizeram exatamente a mesma coisa. Because they had a better possession and an abiding one, Porque eles tinham um patrimônio superior e durável. they went to the prison and risked their lives. Eles foram até a prisão e arriscaram suas próprias vidas. So my answer to my own question is, I think we're on to something right in the way we're handling this text. Então a minha resposta à minha pergunta é que parece que a gente realmente está acertando aqui na interpretação do texto. So the argument of
chapter 12, verses 1 and 2, and the argument of Hebrews 10 are the same argument. Parece que as ideias, tanto de Hebreus 12, 2, quanto do capítulo 10, são as mesmas ideias. Namely, the source of love is joy in God. E a ideia é que a fonte do amor é a alegria em Deus. Let's look at one other passage. Vamos olhar outra passagem. Chapter 11 of Hebrews, verses 24 to 26. Hebreus 11, versos 24 a 26. Now, this is the story of Moses. Essa é a história de Moisés. So we're going to find out, was Moses motivated in the same way Jesus was and the same way the early Christians were? E a pergunta que a gente vai levantar é, será que Moisés tinha a mesma motivação que Jesus e que os cristãos descritos no capítulo 10? Did Moses love the people of Israel because he was hoping for joy? Será que Moisés amava o povo de Israel porque ele esperava a alegria? Let's read it. Vamos ler. So verse 24. Então, verso 24. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Choosing rather to be mistreated with the people of God. preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Isn't that just like Jesus choosing to suffer for us? Não é igual a Jesus escolhendo sofrer por nós? Let's read verse 25 again. Vamos ler o verso 25 de novo. Choosing rather to be mistreated with the people of God Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, than to enjoy the fleeting pleasures of sin. a usufruir prazeres transitórios do pecado. So there are sinful pleasures. Então, existem prazeres do pecado, They're real, eles são reais, they're intense, eles são intensos, they might even last 80 years. eles podem até durar 80 anos. And Moses looks at them and says, that's too short. E aí Moisés olha para esses prazeres e diz, curto demais, muito transitório. A lifetime of pleasure followed by eternal suffering is too short. Uma vida inteira de prazeres, seguida por uma eternidade de condenação, é muito curto. Let's keep going in verse 26. Continue a ler o verso 26. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. And here comes the most important sentence. E aí vem a frase mais importante. Because he was looking to the reward. Porque contemplava o galardão. That was the joy set before him, right? Essa é a alegria que lhe estava proposta, não era? Now, remember what we are trying to do in this message. Lembra o que a gente está tentando realizar nessa mensagem? I'm arguing that serious joy is the spring or the fountain of suffering and sacrificial love for people. Eu estou argumentando que essa alegria séria é a fonte, é a motivação desse amor sacrificial por pessoas. So let's stay with Moses just a minute longer. Então vamos ficar meditando um pouquinho mais sobre Moisés. Moses grows up in Pharaoh's house, right? Moisés cresce na casa de Faraó, lembra? He has all the privileges, all the comforts of royalty. Ele tem todos os privilégios e confortos de realeza. And the question for Moses is this: E aí a pergunta para Moisés é a seguinte: will I hold on to these privileges and these comforts, será que eu vou segurar nesses privilégios e confortos? or will I let them go to lead Israel out of slavery? Ou será que eu vou deixá-los de lado para conduzir Israel para longe ou libertá-los da escravidão? We could ask it like this: A gente podia refrasear assim: will I be selfish, será que eu vou ser egoísta? or will I embrace the sacrifices of love?
Ou será que eu vou abraçar os sacrifícios de amor? That was Moses' question. Essa era a pergunta de Moisés. That's your question. Essa é a pergunta para você. Every morning you get up and face that question. Todas as manhãs você se levanta e você se depara com essa pergunta. Will I be selfish today? Será que eu vou ser egoísta hoje? Or will I endure the cross today? Ou será que eu vou suportar o custo do amor hoje? Will I take on the sacrifices of love? Será que eu vou abraçar os sacrifícios de amor hoje? Will I be compassionate to the prisoners? Será que eu vou ser compassivo aos encarcerados? Will I lead somebody out of slavery? Será que eu vou conduzir alguém para fora da escravidão? Will I treat my wife or my husband with care and humility? Será que eu vou cuidar da minha esposa, do meu marido e tratá-lo ou tratá-la com Will I humildade? take time with the children or just stay watching television? Será que eu vou gastar tempo com os meus filhos ou continuar assistindo TV? These are our questions. A gente faz essas perguntas o tempo todo. And Moses and the Christians and Jesus in these three texts are giving us the answer. E Jesus, Moisés, os cristãos dos primeiros dias estavam nos dando resposta a essas perguntas. How can you become the kind of person who joyfully embraces love? Como é que você se torna pessoa que alegremente abraça esse amor sacrificial? So look at Moses' answer in verse 25. Então veja a resposta de Moisés no versículo 25. Choosing rather to be mistreated with the people of God. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. So he chose pain. Então ele escolheu dor. He chose suffering. Ele escolheu sofrimento. And he rejected selfishness. E ele rejeitou egoísmo. And the question is, how did he do that? E a pergunta de novo é como é que ele conseguiu? How did Jesus do it? Como é que Jesus conseguiu? In chapter 12. No capítulo 12. How did the early Christians do it in chapter 10? Como é que os cristãos do primeiro século conseguiram? No capítulo 10. And the answer has been the same every time. E a resposta é a mesma o tempo todo. Let's look at the answer one more time here in Moses' case. Vamos olhar para a resposta mais uma vez agora aqui no caso de Moisés. Moses compared the pleasures of Egypt with the rewards that God had promised. Moisés comparou os prazeres do Egito com as recompensas que Deus prometera. And when he looked at the pleasures of Egypt, he said, well, that's real. Quando ele olhou para os prazeres do Egito, ele concluiu, são reais. They could be very pleasurable and intense. Podem ser muito prazerosos e intensos. But he calls them fleeting. Mas ele os chama de transitórios. They're just too short. Eles são curtos demais, muito passageiros. Now what? Moses lived how long? 120 years? Quanto é que Moisés viveu? 120 anos? Had those pleasures lasted all his life, he would have said, that's just too short. Mesmo que ele tivesse esses prazeres a vida toda, ele diria, curto demais. He called them fleeting. Ele os chamou de transitórios. And not only are they fleeting, when they're over, they totally let you down in the afterlife. Eles não são só transitórios, mas eles desapontam você tremendamente quando eles terminam. And not only are they too short, they are called sinful. Eles não só são transitórios, mas são pecaminosos, diz o Which texto. basically means they dishonor God. Que significa que eles desonram a Deus. If Moses had chosen the pleasures of Egypt over what God promised, Se Moisés tivesse escolhido os prazeres do Egito sobre aquilo que Deus prometera, he would have been saying this: ele concluiria assim: God is not satisfying. Deus não é satisfeito, Egypt is satisfying. Egito é que me satisfaz. God's way is inferior. Isso é, o caminho de Deus é inferior, ele não me satisfaz. God's promises are foolish. As promessas de Deus são tolas. God's pleasures cannot compete with the pleasures of this Os world. prazeres de Deus não podem competir com os prazeres deste mundo. But Moses was not a fool. Mas Moisés não era tolo. He rejected the pleasures of Egypt as too short and sinful. Ele rejeitou os
prazeres do Egito como curtos demais e pecaminosos. And what did he embrace instead? E o que ele abraçou em lugar desses prazeres? Verse 26. Verso 26. It says, he looked to the reward. Diz que ele contemplava o galardão. These rewards that God was offering him in the age to come, after he lived his life of suffering, these rewards Essa recompensa, esse galardão que ele olhava na vida por vir, que Deus prometera, were greater than the treasures of Egypt. eram maiores que as riquezas do Egito. Psalm 16:11 goes like this. Salmo 16:11 diz o seguinte: In your presence is fullness of joy, na tua presença há plenitude de alegria, and at your right hand are pleasures forevermore. à tua destra delícias perpetuamente. That's what Moses was looking to. É isso que Moisés está enxergando. So he embraced suffering for the people of Israel. Então ele abraçou o sofrimento pelo povo de Israel. He chose mistreatment with God's people. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. He accepted the reproaches that come upon you if you follow the Messiah. Ele escolheu a vergonha de seguir esse caminho do povo que esperava o Messias. And it says he did it because he was looking to the reward. E o texto diz que ele fez isso porque ele contemplava o galardão. He had tasted the joy that was promised him. Ele experimentou a alegria nas promessas que estavam para se cumprir. So let me summarize where we've been and try to underline the main point. Então deixa eu resumir aquilo que a gente falou e destacar o meu ponto principal. Here was the main point from Hebrews 12:1 and 2. O ponto principal de Hebreus 12, versos 1 e 2. Jesus endured the cross for the joy that was set before him. Jesus Cristo suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. That is, he turned away from selfishness Significa que ele se afastou de egoísmo and he embraced suffering and the sacrifices of love. e ele abraçou o sofrimento e os sacrifícios de amor. How did he do that? Como é que ele conseguiu fazer isso? The spring of love is the taste and the hope of full and lasting pleasure in God. Essa alegria que estava proposta é tanto o sabor quanto a esperança da plenitude de alegria que ele vai ter em Deus. And then we saw the same thing in chapter 10. E a gente viu a mesma coisa no capítulo 10. The early Christians endured the plundering of their property Os cristãos do primeiro século, eles toleraram o retirar das suas propriedades. They did it with joy E eles suportaram isso com alegria, because they knew they had a better possession and an abiding one. porque eles sabiam que eles teriam um patrimônio superior e durável. Which means they turned away from selfishness Significa que eles se afastaram de egoísmo and they embraced the suffering and the sacrifices of love. e eles abraçaram os sofrimentos e os sacrifícios de amor. Which means that for them, the spring of love was the taste and the hope of full and lasting pleasure in God. Para eles também, a fonte de amor foi o saborear presente e a esperança futura da plenitude de And alegria. then we saw it one more time. E a gente viu isso mais uma vez Hebrews 11:24. em Hebreus 11, 24. Moses rejected the fleeting pleasures of Egypt, Moisés rejeitou os prazeres transitórios do Egito and he embraced hardship in the service of the people of e Israel. ele abraçou os sofrimentos no serviço do povo de Deus, Because he was looking to the reward. porque ele contemplava o galardão. So he turned away from selfishness. I'm sorry. He turned away from selfishness Então ele se afastou do egoísmo and he embraced the sufferings and the sacrifices of love. e ele abraçou também os sofrimentos e sacrifícios de amor. And so I'll say it one more time. Então eu vou dizer mais uma vez, And this is the main point of the message. e esse é o principal ponto da mensagem. The spring of love A fonte de amor is the taste and the hope é o saborear e a esperança of full and lasting pleasure in God. de um prazer em Deus que é pleno e duradouro. And I believe
I believe that's exactly what Brazil needs to see from you. E eu creio que isso é exatamente o que o Brasil precisa ver em você, And what the United States needs to see from me. que os Estados Unidos precisam ver em mim, Indeed, what the whole world needs to see from the Christian church. o que o mundo inteiro precisa ver por parte da Igreja de Cristo. So the question as we close is this. Então a pergunta que eu faço à medida que a gente encerra é a seguinte: Will we be so satisfied será que in nós nos Jesus satisfaremos em Jesus de tal forma that we reject selfishness que a gente rejeita o egoísmo and embrace the cost of loving other people? e a gente abraça o custo de amar outras pessoas? Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, these are very, very precious truths that you have revealed to us in Hebrews 12 and 10 and 11. Senhor, essas verdades são muito preciosas que o Senhor nos revelou em Hebreus 12, 10 e 11. And I pray that you would cause them to bear fruit in all of our lives. Senhor, eu peço que elas frutifiquem em toda a nossa vida. That you would reveal Christ and his beauty as totally satisfying. Que o Senhor revele a Cristo em toda a sua beleza como plenamente poderoso para nos satisfazer. So that we would be freed from selfishness. Para que a gente seja libertado de egoísmo. And would embrace all the suffering and all the sacrifices of love. Para que a gente abrace todos os sofrimentos e sacrifícios de amor. So that the world will see in our satisfaction. Para que o mundo veja na nossa satisfação. And the world will see in our love. Que o mundo veja no nosso amor. How beautiful and how satisfying Jesus really is. Como é belo e como é satisfatório o nosso Jesus. Amen. Amém. Amém.